E aí pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Ferreira, esse é o canal Depois do Play. O assunto do vídeo de hoje é música popular, mas antes de falar disso eu queria só dar alguns recados que são os seguintes. Então vocês sabem que eu estou fazendo esses vídeos há não muito tempo, então ainda estou numa fase de aprendizado. Tenho recebido devolutivas que são muito importantes para o crescimento do canal. Esse é um canal que também ele serve para os estudantes da rede pública para os quais eu dou aula. É muito importante a devolutiva dessas pessoas, de todos que estiverem vendo o canal. Muita gente disse, por exemplo, olha, o conteúdo tá legal, tem suas qualidades, os vídeos eles estão ficando muito extensos. A minha resposta é a seguinte: eu queria fazer justamente no canal é proporcionar um conteúdo que, se eu sacrifico o tempo de exposição desse conteúdo, às vezes ele fica tão comprometido que acaba não sendo legal fazer um vídeo muito curto. E também eu sei que cansa ficar fazendo um vídeo muito longo e tal, então eu quero que você deixe seu comentário aqui no canal, se puder se inscreva no canal também para me dar sugestões do que fazer, né? Também porque eu estou perguntando isso para vocês, pedindo para vocês interagirem, porque eu também estou lançando na plataforma que é o podcast, pensando no Spotify também, esses áudios que estão nos vídeos do YouTube. E talvez essa fórmula para alguns sirva melhor, né? Tem gente que vai preferir o YouTube, tem gente que vai preferir o podcast. Eu vou continuar nos dois, mas eu quero que você diga para mim o que você está achando. A nossa interação ela é super importante. Agora sim a gente vai falar do assunto música popular. Então nos outros vídeos eu vim falando de música de vanguarda, da nova música, falei muito do Theodor Adorno. A teoria do Theodor Adorno ela propõe uma espécie de dialética negativa, no sentido de que, a gente reconhecer na cultura aspectos que são de resistência, que causam rupturas, que não afirmam o existente, não afirmam o real como um dado, e sim como uma construção. Então essa questão de mostrar, expor as contradições da realidade social em que nós vivemos é muito importante para o exercício da reflexão, do pensamento crítico, de modo a transformar as nossas relações. Isso não é só da boca para fora, para transformar de verdade as nossas relações e nós vivemos um mundo diferente desse, se é isso que nós desejamos efetivamente. Na verdade tem a ver então com a gente pensar os fenômenos da cultura. E o Adorno ele fez isso muito bem com relação à música nova, mas eu não me lembro, daí também você pode comentar se eu estiver equivocado, dele ter reconhecido numa expressão popular um aspecto de negatividade, por exemplo, esse autor que eu vou utilizar, que é o Stuart Hall, que é o autor de vários textos que estão compilados no livro Da Diáspora, Identidades e Mediações Culturais. Então nós vamos utilizar o texto do Stuart Hall para falar de popular, desse autor que é jamaicano, radicado na Grã-Bretanha e que também deu grandes contribuições para aquilo que nós chamamos de estudos culturais. Ele é o suposto pai dos estudos culturais, então é um autor muito importante, né? Ainda que não seja brasileiro, mas vamos falar então de um autor brasileiro muito importante para falar também do Stuart Hall, que é o José Ramos Tinhorão. E eu lembrei do Tinhorão por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o Tinhorão é um grande estudioso da cultura popular brasileira, mais especificamente da música brasileira. Todos os estudiosos etnomusicólogos de música brasileira conhecem muito bem esse personagem, que é até folclórico. Ele é um personagem que está vivo ainda, ele é uma pessoa mesmo, né? Ele está vivo, está lá com os seus mais de 90 anos, ainda nesse período de pandemia, que é uma coisa muito grave. Daí a gente pensa numa outra coisa importante também, porque a gente vai falar, que é como que os músicos da música popular eles são tão violentados, tão aviltados pelo governo. Então, o que acontece foi, semana passada morreu um grande músico, um grande compositor, que é o Aldir Blanc, que fez parceria com o João Bosco. Ele é compositor, autor de algumas das músicas que eu mais gosto, que vocês devem conhecer também. Bala com Bala, que a Elis canta, De Frente pro Crime. Eram músicas que, quando eu comecei a estudar música, eram muito importantes para mim. E o Aldir Blanc morreu
não houve nenhuma nota de pesar, um reconhecimento. Me lembrei do Aldir Blanc por quê? Porque ele teve uma grande desavença com o Tinhorão. O Tinhorão, ele tinha uma questão que era de preservar o patrimônio cultural brasileiro, a música regional, as expressões culturais que são do Brasil, de ameaças estrangeiras. Então, por exemplo, ele via um risco no fato de que a música popular brasileira ela tivesse uma contaminação de músicas de outros países, principalmente dos Estados Unidos, e se descaracterizasse. Isso, se você for pensar, também é uma questão social muito importante, né? Porque o povo ele passa a perder a sua identidade, ele passa a perder as suas riquezas e ele é expropriado e essas riquezas vão parar na mão de pessoas muito poderosas que passam a lucrar com isso, né? Então a música brasileira ela gera lucro para muitas pessoas e os artistas que fazem essa música, que criam, que têm as ideias originais, eles sequer são lembrados, eles são desprezados, como aconteceu recentemente com Aldir Blanc. Então existe uma relação muito forte entre o que aconteceu com o Tinhorão e as ideias expressas no texto do Stuart Hall, do capítulo A Desconstrução do Popular. Na página 273, notas sobre a desconstrução do popular. O que o Stuart Hall diz? Né? Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, ele quer desconstruir a ideia de cultura e de popular. Popular, povo, cultura, essas palavras elas têm significados que variam, que são transitórios. Popular, em primeiro lugar, não é algo absoluto. Isso é uma das coisas principais do texto do Stuart Hall. A gente pensar que existe uma separação entre música popular e música erudita é muito perigoso. Por quê? Porque não existe uma ideia absoluta do que possa ser música popular. A música popular ela não pode ser apropriada culturalmente por ninguém. Ela não é algo estático, ela não é algo fixo. Ela se transforma ao longo do tempo. A gente pode pensar então por que a necessidade da gente chamar uma música, qualquer que seja ela, de popular, né? Porque popular tem a ver não com o que a música é, mas com as relações nas quais os trabalhos dos artistas estão inseridos. Então, quando a gente fala de popular, a gente fala de relações e não de algo absoluto. E por que isso? Bom, porque como o Stuart Hall ele vai enfatizar nesse artigo, popular é uma categoria que é movida por uma dinâmica ou uma dialética que é a seguinte, a da contenção e a da resistência. Por um lado, a cultura popular ela resiste às pressões externas, a esses interesses capitalistas de apropriação, de extrair lucro dessa cultura, e a resistência dela própria no sentido de perseverar no tempo, de transmitir histórias, memórias. Os povos eles têm a sua identidade, seu reconhecimento a partir da cultura popular e ela é resistente a essas tentativas de dominação, que significa também a eliminação, a exclusão dessas mesmas pessoas. Então é uma questão de sobrevivência, uma questão de existência, lutar dentro do terreno do popular. É disso que se trata. Quando a gente fala de música popular, a gente não está falando de algo, de uma essência. A música popular, não, a gente está falando de relações conflituosas, de contradições. E o Stuart Hall ele vai ponderar também uma certa periodização dessa ideia do popular, né? Então, quando que se começou a falar de popular? Daí ele vai falar, por exemplo, do século XVIII, ele vai falar então da Grã-Bretanha, que é onde ele é radicado, e justamente também dessas revoluções que tem a ver com a aristocracia, com a burguesia e com a exclusão também de uma massa de pessoas que justamente estavam muito distante desse centro de poder, de decisão. Então essas pessoas, essa parcela da população que é tão significativa, esteve à margem dessa disputa da arte, né? Do que era merecedor de ser uma arte consumida, com visibilidade. Então a música popular ela serviu como uma ferramenta de dominação. Daí a outra periodização a qual o Stuart Hall ele vai se referir, dos anos 1880 a 1920, exatamente esses anos, e justamente para dizer o quê? Para
para falar da crise imperialista. E essa crise imperialista coincide, ele não cita no texto, mas coincide com o neocolonialismo também, com esse processo histórico do neocolonialismo, que foi um processo muito violento. Na África houve a partilha da África, houve uma decisão completamente distanciada das pessoas interessadas nessa partilha na Europa, da vida das pessoas que viviam em diversas regiões da África, de povos de etnias diferentes que passaram a viver juntos, e outros que eram iguais, eles, ou da mesma etnia, eles foram separados. Então essa partilha arbitrária gerou muito conflito, muita violência, tudo porque havia então a ascensão, né, do capitalismo industrial. O poder de alguns países da Europa econômico aumentava e não houve consideração nenhuma com as pessoas e com a cultura dessas pessoas nesse processo. E então, do ponto de vista da cultura, o que aconteceu nesse processo também foi a imprensa, né? A imprensa que, ao mesmo tempo, uma imprensa liberal que marginalizou efetivamente toda a imprensa regional que existia. Então, a formação da opinião, como que as informações elas chegavam nas pessoas, foi afetada sensivelmente a partir desse processo de desenvolvimento do capitalismo, que houve perdas então para muitas pessoas, mas também houve um processo de democratização da informação, como eu já mencionei, acho que brevemente num outro vídeo. O Walter Benjamin, ele tem um texto muito importante a respeito disso, que é a obra de arte na área da sua reprodutibilidade técnica. Então os meios técnicos tiraram a aura da arte e sem essa aura a arte passou a ser democratizada, passou a chegar a ser acessível às massas. E com isso houve também uma mudança na maneira como as pessoas lidavam com a questão da arte. São mudanças importantes no panorama do popular. Então estou falando do neocolonialismo, né, que o Stuart Hall fala da crise imperialista, e tem o último momento que daí tem a ver com a época, né, que o Walter Benjamin, o Adorno, outros autores que eu citei e que ele próprio, Stuart Hall, também por pouco tempo vivenciou, foi a época do capitalismo monopolista. Então a gente está falando também da indústria cultural. A gente chega na questão dos conceitos de popular para o Stuart Hall. Então a primeira coisa que o Stuart Hall faz é diferenciar o popular, que é traduzido como comercial. Então o que é comercial, o que é popular. Muitas pessoas, e daí ele está fazendo uma referência indireta ao Adorno, imagina, porque ele menciona o conceito de indústria cultural e também ao Horkheimer, no sentido de que alguns autores eles igualam a ideia de popular à ideia de comercial, sendo que a música comercial, a cultura comercial, enfim, o que quer que seja, a indústria cultural, avilta o popular. Então não há nada mais errado do que você equiparar o popular com o comercial. Mas é um pensamento que é muito recorrente, muito comum as pessoas nivelarem o popular com tudo que tem a ver com as massas e tudo que tem a ver com a produção industrial da cultura. Ou seja, uma produção que tem interesse econômico do capitalismo. Então é muito importante esse ponto, o ponto que a cultura popular ela resiste a essa investida do capital em relação a ela. Ao mesmo tempo que para o Stuart Hall, ela também assimila essas investidas, porque se trata de uma relação dinâmica, então ela não pode ser estática, né? E daí é que tem um outro conceito de popular que ele também discorda, né, o Stuart Hall. Ele fala assim, bom, a cultura popular ela não pode ser equiparada ao comercial e nem ao menos ela pode ser inventariada, ou seja, você pode descrever o que tem a ver ou não os predicados da cultura popular ou da música popular. Isso é impossível de se fazer porque ela é dinâmica, porque ela tem um jogo de forças ali dentro e ela é móvel e não pertence a um grupo só. Então a cultura popular ela é difusa. Então isso é uma outra coisa importante, ela não é passível de ser classificada, rotulada a partir de esquemas simplistas, dicotômicos, nem nada disso. Então o que o Stuart Hall vai propor é justamente a ideia de popular com relação a uma ideia relacional, ou seja, popular só existe porque existe uma relação com o não popular. Ou se você preferir, existe uma relação entre o povo e as classes dominantes.
O povo, para o Stuart Hall, tem a ver com as classes trabalhadoras. Mas o Stuart Hall entende também que as classes trabalhadoras elas não são homogêneas. Elas não podem ser rotuladas também como uma coisa só. A classe trabalhadora ela tem muitas diferenças dentro desse campo, dentro dessa categoria, né, de classes. Então existem muitas diferenças entre trabalhadores, de etnia, enfim, diferenças históricas, culturais. Porém, o que une essa classe trabalhadora é uma posição dominada em relação a grupos dominantes economicamente. E o significado do popular ele justamente consiste nessa disputa de poder, né, de forças que são do povo, e o próprio povo ele também é contraditório, porque quando a gente pensa povo, a gente pensa naquela força popular que pode destituir governos, que podem proporcionar mudanças históricas. O gigante acordou essas ideias aí, e a gente vê também nessa mesma ideia que é algo extremamente conservador. Então o povo é conservador, então a ideia mesma de povo ela contém em si uma certa contradição, porque o povo ele é tanto revolucionário quanto totalmente reativo a qualquer mudança na sociedade. E isso faz parte mesmo da própria cultura popular. A cultura popular ela pode ser vanguardista, ela pode ser contra o seu tempo, ou ela pode simplesmente aderir completamente às ideias vigentes. Queria lembrar, eu fui aluno da Universidade Livre de Música, lá tinha o setor de música popular e de música erudita. E eu me questionava por que dessa diferenciação? Por que uma música e outra? Será que uma é melhor do que a outra? Eu achava que não, e continuo achando que não também, e que isso tem a ver então muito mais com uma questão de poder do que precisamente por uma própria natureza da música popular ou da música erudita. Então eu fico por aqui e até a próxima.